Tudo bem com você? Eu estou indo dormir, mas eu passei por uma live hoje. O assunto não era arte marcial, não, mas como tinha uma pessoa, que é uma pessoa questionadora, né, me fez pensar. Os questionamentos feitos na live que eu dei a passada rápida ali, falei, não vou nem ficar porque penso diferente, então não tem nada a ver com arte marcial, não. Mas aquela pessoa já fez live comigo também, tudo, em termos de artes marciais e tudo. E eu acho assim, quando você tem uma mente aberta nas artes marciais, ou em qualquer coisa, as pessoas já acham que você tem uma mente anárquica, né, ou anarquista, e assim vai. E já acham que você vai ser um cara, ou é um cara radical. Então, assim, um meio termo para essas pessoas parece que não existe. Então, assim, se você nas artes marciais é um cara considerado mente aberta, é porque você mistura as artes, é porque você faz 300 artes, é porque você não se prende a arte marcial nenhuma, e assim vai. Então, quer dizer, se você pratica uma única arte marcial, você não pode ser mente aberta? Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona a coisa. Você pode ter a mente aberta sendo praticante de uma arte marcial tradicional. Se você pensa, por exemplo, que é o meu caso, que pensar, né, amplo não é necessariamente pensar na necessidade de ter que misturar artes marciais, né, e assim, falar isso automaticamente é ser interpretado como rígido, como travado, como tradicionalista, ortodoxo, e não é por aí também. Cadê o meio termo? Então é muito difícil de você ser compreendido de uma maneira geral hoje em dia. Se você não tem lutas públicas, se você não tem campeonatos, títulos, se você não tem, sabe, tudo que dá uma pompa, né, que dá uma supervalorização, né, na tua prática do karatê, você pode ter qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de pensamento amplo, benéfico, lúcido e que faz sentido, que se a pessoa tem a natureza de só dar valor para aquele que tem um maior currículo ou percorreu um caminho, né, convencional, no sentido de, para eu ter uma carreira no karatê eu preciso competir, eu preciso isso e aquilo. Então, se você está por fora desse caminho, que foi uma opção minha, por exemplo, você tem mais dificuldade de você ser compreendido. E aí você começa a questionar a sociedade mais uma vez. Só não questionam, né, a sociedade, os trâmites das coisas, aquele que está muito confortável. Se você está insatisfeito com alguma coisa, você tem que entender por que você está insatisfeito, né? E aí você começa a compreender que a sua insatisfação, existem detalhes que podem ser por culpa sua e outras coisas pela forma como as coisas são, né? Então é lamentável que a mensagem pese menos do que o mensageiro, né? Hoje eu vi um karateca famoso, né, com títulos, competindo no Japão, bababá, falando as mesmas coisas que eu falei já há muito tempo, que eu falo desde sempre, né, sobre não voltar a mão em Koshi, e acho que agora vai ser compreendido. Aí agora eu acho que será compreendido, só que eu fico pensando assim, como é que as pessoas podem ser de uma maneira que é o seguinte, elas veem uma pessoa que elas consideram insignificante, que elas consideram sem expressão, falando uma determinada coisa. Aí picha a pessoa, diz que aquela pessoa está falando besteira e assim por diante. Lá na frente, bom tempo depois, aparece uma outra pessoa, né, que para ela é uma pessoa gabaritada, uma pessoa, né, relevante e tal. Essa pessoa vai falar a mesma coisa que aquele irrelevante, que aquele sem expressão falou. Por que a pessoa não vai falar, poxa, aquele cara já tinha falado isso. Deixa eu prestar atenção no que aquele cara fala. Será que é tudo besteira mesmo ou eu fui preconceituoso com ela, com essa pessoa? É isso que eu não vejo na sociedade. Eu vi por parte de algumas pessoas com relação a mim isso aí, mas outras ainda não. Então eu acho que deve haver um amadurecimento maior, sabe?
por parte das pessoas do Karatê. Nós somos um país que, apesar de termos há anos uma colônia grande japonesa aqui, maior do que nos Estados Unidos, se você for parar para pensar, eles tiveram acesso ao país, entraram lá, né, muitos mestres foram para lá, mas o Brasil já vinha com uma colônia muito grande, né, de Okinawa principalmente aqui e tal. Mas assim, é uma ignorância muito grande, né? O brasileiro é um povo muito ignorante, né? Veio muito assim, muita gente com a mentalidade do campo, sem formação, sem informação, então as coisas são mais lentas. Isso não é falar mal do próprio povo, mas se você faz um comparativo lúcido do brasileiro com as pessoas de fora, né, você vai ver que há uma diferença. Então aqui a gente tende a um desconfiar do outro, achar que o outro só quer ganhar dinheiro, que é um picareta e assim vai. Então eu penso da seguinte maneira, vamos ampliar o horizonte. Sabe por quê? Porque daqui a muitos anos você vai ver não só pessoas como eu, como outras pessoas, né, como caras, como pessoas que falaram coisas que podiam ter entrado na sua cabeça antes, mas não entrou porque você quis julgar currículo. Você julgou realmente o livro pela capa. E a minha capa aqui, como você vê, ó, é minha casa. É um apartamento comum. Entendeu? Então, presta atenção nesses detalhes. A vida não é isso de status o tempo todo. Muitas vezes o cara realmente foi campeão, não sei quantas vezes, aqui e ali, foi para o Japão, mas ele nunca pensou no karatê sobre outros aspectos, sabe? O cara nunca pensou o karatê sobre outros ângulos que outra pessoa já pensou. O caminho é muito amplo e ele é individual. Quando eu falo muito dessa coisa do Dokodo, não é à toa que eu botei Dokodokan no nome do meu dojo, é por causa disso. É muito amplo. Entendeu? Não cobre altos currículos, vitórias e mais vitórias, que a pessoa seja a melhor que tem. Não, às vezes a pessoa não é a melhor, não é o melhor karateca, o mais graduado, o mais experimentado, mas ele está pensando numa coisa interessante. Ele tem um ângulo ali que talvez um grande campeão não pensou daquela forma. O que é um campeão de karatê? O campeão de karatê é um cara especializado em lutar karatê versus karatê dentro de um ambiente contextualizado. Não significa que aquele cara não está preparado para um dia comitê real para a rua, mas às vezes também não está. Então você vai ver de tudo. Entende? Lembre-se que no passado não existia você viver de karatê. Você veja, o meu professor, meu sensei, ele e o professor dele, que é o famoso sensei Benedito Nelson, Mão de Ferro, ambos sabiam judô e jiu-jitsu, paralelamente ao karatê, Shotokan e Goju. E aí? Ambos sabiam capoeira. Mesma coisa o sensei Sorraco Bastos. E aí? Eles não lutavam vale tudo. Eles não lutavam, o MMA não existia. Entende? Eu tive um mestre coreano chamado Nan Ho-Lee, quem é do Taekwondo conhece. Taekwondo, Rapidô, né? Ele sabia isso tudo. Taekwondo, Rapidô, era 4º grau de Kung Fu, se eu não me engano, louva a Deus. Cara, sabia boxear, sabia judô, se eu não me engano. Cara, e dizem que sabia jiu-jitsu também, não sei. A ideia de misturar arte é antiga e ninguém necessariamente vivia como lutador profissional. Então, como você está vendo, a ideia de saber mais de uma arte marcial é antiga. Quem abriu isso falando, não se liga só numa não, porra, representa você e não as artes marciais, que é o que o Marco Ruas fez, Bruce Lee já falava. Quem teve essa ideia primeiro foi ele. Ah, mas Bruce Lee não tinha luta profissional, era um cara de cinema. O problema de hoje é esse. Se o cara não tiver luta profissional, ele não é um profissional de arte marcial. Não é assim, cara. Aquele Sifu Lee Hong-ki, ele além, né, de dar aula de Hung-Gar, ele sabia o Wing Chun, ele sabia Taekwondo, né? Acho que Tai Chi também, não tenho certeza. Mas você veja, cara, né, eu citei outros profissionais de outras artes marciais que também, né, de karatê, de taekwondo, e assim vai. Então isso é normal. Então você não ser um lutador profissional não quer dizer que você não é um profissional de arte marcial. Entendeu?
Então, porque você não compete, não significa que você é um merda lutando. Porque você não tem uma luta gravada, uma luta pra valer gravada, tá? Onde o comitê, ou mesmo um chefe comitê de campeonato, não significa que você é um bundão, não. Você pode ser bom, mas está vivendo a tua vida na tua, está se qualificando, observando os campeões mesmo, próprios campeões. Né? Um sensei Diogo Yoshida tem tanto para ensinar, toda vez que ele posta o campeonato dele, eu fico observando e falo, porra, mais um aprendizado. Porque é dinâmica da luta ali, é sempre, né? Ainda mais que ele pega uns campeonatos melhor do que os dos moldes europeus, entendeu? Então pensa nisso, pensa que cada um de nós pode estar falando muito antes de muitos. Enquanto no Rio de Janeiro, no Brasil e até no mundo, as pessoas só treinam focando no MMA, só treinam jiu-jitsu, só treinam muay thai ou boxe, eu ainda treino meu karatê. E você aí que é karateca deve fazer o mesmo. Seja na sala de casa, no seu quintal ou no dojo, seja você um sensei ou tenha você o seu sensei. Treine, simplesmente treine. E acima de tudo, acreditando no karatê do. Lá fora, não adianta. Da porta da tua rua para fora, quem sabe o que vai te esperar. O treinamento tem que ser dinâmico, mas ligado no que está aí, ligado no mundo atual. Tem que ser forte como no passado, mas antenado com o presente. E não acredite que o karatê vai ficar popular, que vai ser aceito no ambiente do MMA. Não, ele é uma arte de guerra que sempre se emprestou para o lado esportivo, mas ele é uma arte marcial.